É isso aí, meus amigos, nos reunindo mais uma vez, hoje, infelizmente, com a ausência do nosso amigo Victor Loyola, que nesse momento em que conversamos, cruza os céus do país, voltando aí de suas merecidas férias no Caribe. Victor Loyola, que quase que acidentalmente descobriu um novo filão de negócio muito lucrativo, provavelmente vai iniciar também a atuar nesse campo, que são cursos de interpretação de texto, né? Ele que já se notabilizou aí por atuar na área de crédito, tanto como executivo e como empreendedor, agora deve lançar aí uma iniciativa no ramo educacional, lançando cursos para interpretação de texto. Ele já tem um público cativo lá no mural dele do Facebook, e ali, né, incidentalmente ali, de forma sem imaginar, ele percebeu que tem bastante campo aí para empreender. Bom, então hoje seguiremos aqui com a volta do nosso, né, zagueiro, Rodrigo Delosso. Nunca esteve tão caracterizado como zagueiro, com esse bigode que coloca medo em qualquer atacante, né? Eu estava conversando aqui antes, quando eu era criança, zagueiro e policial rodoviário tinha que ter bigode. Se não tivesse, você já não respeitava. Então agora ele completou o figurino, né? Eu e o Xará já ostentamos a nossa barba, que entrega aí uma certa quilometragem pela sua falta de cor, né? E parece que o senhor Cleveland se mostrou aí para também querendo aderir à moda e à tendência, né? É, de deixar a barba. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas deixa para lá. Bom, beleza. Então é isso, né? 83ª edição. E vamos começar a falar daquele assunto que sempre a gente começa e que a gente sempre está sonhando em acabar, mas que parece não sair dos noticiários, que é a questão do Covid e do Omicron. Eu não sei se é o caso de vocês, mas no meu entorno aqui eu tenho algumas famílias que acabaram pegando aí ou influenza, ou Covid, ou mesmo Omicron, pelo menos um amigo meu já confirmou, e parece que está tendo assim um uma grande aceleração, que talvez seja o prenúncio mesmo do fim da pandemia, não sei, né? O Omicron, ele se caracteriza por ter uma transmissibilidade muito maior, mas em compensação a letalidade é mínima. Xará, estamos na reta final ou esse angu aí ainda tem muito caroço? Vamos torcer, né? A gente não sabe, mas dá a impressão que é alguma coisa de fato diferente. Você olha os números lá fora, são assustadores, assim, não tem comparação o número de casos com as ondas anteriores, que já foram grandes, né? Só que o número de óbitos é muito baixo, é baixíssimo, né? Então, parece que você está em frente de uma gripe, né? Aliás, pelo que consta, até o presente momento, o Omicron mata menos que gripe, né? Eu não sei, eu não tenho os números Eu da li gripe, isso em então eu não alguma consigo. coisa. Mas o fato é que, efetivamente, se for isso, não teria motivo para você fechar nada, né? Então, essa é a grande dúvida, enfim, aquilo que vai ser discutido aí, eu acho que vai ser discutido forte, primeiro lá em cima e depois desce aqui para os trópicos, sobre a nova estratégia que vai ser adotada, porque eu acho que Aliás, você vamos escreveu começar. muito. Aliás, você escreveu bem sobre isso, né? Falando aí do aconselhamento que os médicos do Joe Biden deram a ele. Eu queria até que aproveita e fala um pouquinho disso, Xará. Então, saiu hoje no New York Times, né? Na verdade, foram 3 artigos escritos por 3 médicos que participaram da equipe de aconselhamento do candidato, né? Hoje não mais, mas na época da candidatura, em que eles defendem justamente isso, que a gente vai precisar, com os devidos cuidados, né? Enfim, máscara, vacinação e tudo mais, vão ter que conviver com o vírus, não acabar com ele, né? E que, enfim, coisas do tipo fechar escola, eles não falam de escola, né, mas fechar escritórios, né, seria alguma coisa que não faz muito sentido, porque ninguém fecha escritório por conta da gripe, né. Eu coloquei o exemplo do cruzeiro, enfim, uma nova postura em que você não precisa fechar as coisas, você convive com o assunto, né. Eu lembro bem que bom, o nosso bate-papo aqui surgiu exatamente por conta da pandemia, né? Porque era o desejo de amigos de se encontrarem no happy hour, que naquele momento não era permitido. Eu tive essa ideia, o pobre coitado do Rodrigo imaginou que fosse uma única vez, aceitou, e desde então já se encontrou em mais 82 vezes, fica sem graça de falar.
Putz, eu não sei, acho que está demorando um pouco, mas enfim, ele está aqui com a gente. E eu lembro que nos nossos primeiros bate-papos, o Rodrigo Delosso já defendia ali, o que é uma coisa que soava bastante razoável, que o lockdown, muitas das medidas que estavam sendo adotadas não faziam muito sentido pelos custos indiretos, que a gente não tinha como medir ali, mas que tinha que presumir que faria muito mais sentido você isolar, né, as populações mais frágeis, no caso os idosos, né, que seria o que ele chamou na época, que se chama de isolamento vertical. O tempo é o senhor da razão, né, Rodrigo Delosso? Parece que no Canadá, inclusive, já existem estudos, checados pelos pares, e que num novo momento as autoridades provavelmente irão adotar isso que você já falava lá atrás. Aliás, sobre levar a vida, assim, eu lembro que também tinha mais gente que falava que a gente não podia parar com tudo e que tinha que levar a vida adiante. Eu lembro que o cara apanhou bastante por causa disso, um tal de Jair Messias. E aí, Rodrigão? Assim, você veja como são as coisas, né? Hoje, passados quase 2 anos do início da pandemia, já tem vários estudos acadêmicos mostrando exatamente isso que eu intuí lá para março, abril de 2020. Eu falei, pô, não pode ser assim. As pessoas entraram em pânico, esse pânico permanece até, né? As pessoas estão com medo e tudo mais, tinham medo, mas assim, o fato não fazia o menor sentido você fazer o confinamento horizontal sem nenhuma evidência científica que isso justificasse aquele tipo de confinamento. Então, foi uma medida inicialmente tomada, as pessoas justificaram que aquilo era ciência a partir de modelos de simulação dinâmica, né? De simulação biológica, lá, sei lá, que precisava fazer aquilo. Aqueles modelos se mostraram completamente desprovidos não de racionalidade, mas de parâmetros reais, né? Os resultados que eles geravam jamais se verificaram. Eram resultados bastante pessimistas. Por isso que começaram a falar de confinamento horizontal. E aquilo não fez o menor sentido, as pessoas foram descobrindo que não fazia sentido. O que é pior é que elas acham que continua fazendo sentido aquilo que está tudo errado. Mas, independentemente disso, já surgiram pesquisas, tanto na área de biológicas como na área de economia, e que estão para ser publicadas, ou já foram algumas, que a resposta ótima para esse caso é o confinamento vertical, associado a outras medidas profiláticas, que é o uso de máscara, que também tem uma discussão se isso funciona ou não, mas o confinamento, distanciamento social e tudo mais, né? Evitar aglomerações. Então é isso, assim, eu acho isso bastante intuitivo. Mas você não tem nenhuma prova na ocasião, e depois disso, não tem nenhuma prova científica disso. Mas também não tinha prova científica para o confinamento horizontal. Esse é o meu ponto. O que tinha era uma hipótese baseada num modelo que se provou completamente errado, de proliferação, de contaminação, né? E é isso que tinha, assim, eu acho estranho, né? Mas assim, eu já falei aqui, o que eu mais acho estranho foi os gestores públicos tomarem essas medidas, que eu acho que são medidas bastante radicais, e que provavelmente deteriorou sua popularidade, sem ouvir outras possibilidades, sem contemplar outras possibilidades. É isso que eu acho mais estranho. Aí todo mundo entrou numa manada e estamos tentando a gente está tentando se livrar disso, mas está difícil se livrar. Parece que a sensação que dá é que, assim, o debate foi interditado, né? Você começou a colocar marcas nas pessoas que eventualmente propunham, pelo menos que se pudesse, né, discutir alguma coisa. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, Rodrigão, para o público em geral, às vezes, soa meio estranho, né? Estudo de economia com pandemia, mas economista é médico. Como é que a economia, assim, atua
em situações como essa, né? Você comentou, né, os estudos que são desenvolvidos por economistas. Não, então, economia é um negócio muito interessante porque ele abrange várias áreas do conhecimento que foi inaugurado lá na década de 60 pelo Becker, que ganhou o Prêmio Nobel em 1990, né? Trazendo questões de sociologia para o campo da economia. Economia estuda o processo decisório das pessoas e os efeitos desses processos decisórios e tudo mais, né? E para isso usa uma série de ferramentas que são comuns, por exemplo, ao campo da biologia, né? A biologia usa o controle aleatório, do tratamento, o RCT, né? Random Controlled Treatment. Então, que é o que todo mundo fala para vacina, para os remédios, que é o padrão ouro da biologia. Mas a parte estatística desse negócio, ela é mais desenvolvida na área de economia. E isso deu o Nobel de 2019 para os 3 agraciados naquele ano, e deu agora o Nobel de novo, praticamente pela mesma coisa, agora em 2021, né? Então, a questão da economia, então tem economia da saúde, tem economia, tem até, sabe, não sei se vocês sabem, tem um journal, que é o Journal of Wine Economics, né? Já até falei isso para o Cleveland aqui, que tem até a economia do vinho e tudo mais, a gente se mete em tudo. Por exemplo, a economia deu o Nobel de Psicologia para o Kahneman, né? Então, é uma ciência que tem, vamos dizer assim, ferramentas que se aplicam nas demais áreas do conhecimento. E é por isso que ela dá pitaco em tudo, basicamente, né? Como ilustra bem aquele livro lá, Freakonomics, né? Exatamente, tem isso daí. Então, assim, certas coisas que envolvem o comportamento humano, que é o caso típico de tomar vacina ou não tomar vacina, questões de externalidade e tudo mais, ou adotar medidas de confinamento e tudo mais, elas têm tudo a ver com a economia, inclusive porque os efeitos têm efeitos econômicos naturais, né? Então quer dizer que, para falar de pandemia, os economistas têm lugar de fala, né? Então, quem falar mal de economista aí, que economista não tem nada a ver com pandemia, porque não é médico, não é virologista, e o caramba 4, na verdade, falando uma grande besteira. Não, mas assim, economia que tá, é isso. Mas economista tem muito mais a falar. Ele consegue ler os artigos de medicina, inclusive, e dizer assim, olha, os artigos que têm a ver com esses experimentos estatísticos, experimentos científicos que eu falei, e dizer, olha, isso faz sentido, não faz sentido, está faltando alguma coisa, não está faltando alguma coisa. Então a gente consegue ler e entender aproximadamente o que está acontecendo. A gente pode não entender o mecanismo biológico, mas consegue entender o teste, né? O que foi proposto, isso consegue, né? E assim, uma das coisas que eu fico meio preocupado eu sei que alguns pares conseguem ler e criticar, e eles se omitem, porque alguns artigos na área de medicina, biomédicas, eles indicam uma coisa e os pares se omitem sobre isso. Eles indicam uma coisa que é não padrão, que não está sendo divulgada pela mídia, né? Deixa eu passar a bola aqui para o Cleveland. Cleveland, 2 questões, né? Também envolvendo aí a questão do Covid e do Omicron. Primeiro, eu não sei se com você, e também vale para os demais aí, fiquem à vontade, assim, me assusta um pouco que pessoas de um nível elevado de esclarecimento seja um terreno fértil para uma histeria, por exemplo, em relação à questão da Omicron, né? Que já está muito claro aí que tem uma transmissibilidade muito maior, mas uma letalidade super baixa. Outra questão também, colocando um monte de perguntas aí para você responder, essa semana a gente faz parte de um grupo, eu não sei se vocês viram um desabafo de um colega nosso, né, professor titular de uma universidade federal, falando sobre o quão o debate está interditado lá, né? Que houve um debate lá que iriam levar alguém que era uma voz dissonante e simplesmente cancelaram o debate para que o cara não tivesse espaço para falar. Na direção contrária, o governo, que é muito criticado, essa semana o Ministério da Saúde promoveu uma audiência pública sobre a questão da vacinação para as crianças. E, talvez até contrariando o que seria uma tendência do governo, o resultado dessa audiência foi pela vacinação das crianças. Então, assim, colocando tudo isso no liquidificador e batendo, assim, como é que você vê
esse momento todo em relação à interdição do debate, as pessoas não poderem discutir, serem literalmente perseguidas? Vamos lá, E a Marcelo. razão, e para complementar, a razão sendo tão deixada de lado. Vamos lá, vamos separar dois momentos, né? Tem a Omicron aqui que está chegando, que parece que uma parte voltou a ter um pouco mais de racionalidade, né? Então, o que eu tenho visto, inclusive na TV, médicos dizendo, olha, essa não é uma cepa tão letal, ao contrário, ela contamina muito mais, mas ela tem um efeito muito menor sobre as pessoas. Então, ela tem um risco menor e não estão mais naquela histeria de vamos fechar tudo, vamos acabar com tudo e assim por diante. Então, eu acho que foi um processo de aprendizado, mas ao longo desse processo de aprendizado, o que prevaleceu foi uma aversão absurda a qualquer tipo de risco, sem medir a alternativa, sem avaliar alternativas, e cujo efeito foi colocado de uma maneira muito clara. E a gente está pagando essa conta até hoje. O debate foi interditado? Eu não sei se o debate propriamente foi interditado, mas eu acho que quem tinha algo diferente para dizer não foi ouvido. Eu vi muita gente dizer, falar, e não foi ouvida. Certo ou errado, tem o direito de dizer, tem o direito de falar, tem o direito de se posicionar. E aí eu concordo com o Rodrigo no seguinte aspecto. Eu acho que faltou racionalidade em todo esse processo. Faltou pensar em custos e benefícios e alternativas. Faltou racionalizar um pouquinho mais qual é a conta que a gente iria pagar no final se a gente tivesse tomado alternativas diferentes. E ao longo do tempo a gente viu o que foi, como é que foi o processo de vacina e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, Marcelo, eu acho que todo mundo errou nesse processo. O governo errou por querer bater de frente a qualquer custo, errou a imprensa porque saiu divulgando qualquer coisa que aparecia e tudo virou ciência, o que não é ciência virou ciência. Nós, de certa forma, assistimos isso um pouco meio sem saber o que fazer. Os poucos que tentaram escrever alguma coisa, alertar para os riscos, tomaram burdoada. Eu mesmo tomei burdoada quando escrevi um artigo lá atrás falando qual era o custo de você tomar esse tipo de decisão. Então, E mandou ser comunista? Pois nessa hora eu fui neoliberal, né? Ah, é verdade, esqueci. Varia do dia, né? É. Então, o que eu percebo é que assim, foi pela falta de informação, pela total ausência de informação sobre o que seria essa doença, a quantidade de erros que aconteceram foram muito grandes, e pior do que isso, se refletiu ou apareceu por meio de uma aversão ao risco, principalmente política, enorme. Então, qualquer político preferia seguir a onda do que parar para pensar para ver se era o correto tudo que estava fazendo. Eu acho que foi um momento complicado. Acho que todo mundo errou um pouquinho aí. Eu acho que o resumo disso tudo é que acho que o tempo ainda vai nos trazer muito esclarecimento, muita conclusão. Acho que ainda tem muito para aprender sobre tudo isso que a gente viveu. Acho que tem aí um grande espaço para se fazer um estudo de engenharia social, né? Como é que os estados avançaram sobre direitos individuais, como as populações, de certa maneira, estão passíveis de serem manipuladas, mas esse é um aspecto mais profundo que acho que é o tempo que vai trazer. Bom... Deixa eu só fazer duas observações claro. Antes de passar para o próximo tema. Primeiro, que o Bolsonaro, eu escrevi no meu post também, o Bolsonaro não estava certo há 2 anos atrás. Porque... eu fiz essa provocação esperando um retorno, ele não né? estava. Ele já falava da gripe, não era uma gripe, era uma coisa completamente diferente, ninguém sabia exatamente o que era, a letalidade gigante, né? E um negócio que não, assim, era um negócio novo. Então Sim. não dava para menosprezar. Hoje, com a nova variante e tal, com menos letalidade, a gente pode começar a achar que é uma gripe. Na época não era. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é interessante que nesse artigo no New York Times, os médicos, eles fazem uma observação, antes de colocar a sua opinião, eles fazem uma observação. É muito fácil para nós darmos palpite, mais ou menos nessa linha. Muito fácil para nós darmos palpite porque a gente não está com a mão na massa. Eles falam, eu estou olhando a 30 mil pés de altura, eles usam essa expressão, né? Eu não estou aí on the ground,
né, tendo que lidar com o assunto. Então, um gestor público, ele vai ser conservador, porque ele está vendo o que está acontecendo na Europa, e aí ele fala assim, putz, vai começar a empilhar morto na frente aqui dos hospitais, eu estou ferrado. Então, ele toma a decisão mais conservadora que tem à mão, o que não justifica que, eventualmente, ele não pudesse rever essa posição mais à frente, né? E eu acho que poderia ter revisto. Mas acho que, no primeiro momento, era muito difícil tomar outra decisão. Você, ali com o negócio pegando fogo, enfim, é realmente complicado você estar na cadeira tomando a decisão, né? Concordando com você, mas apenas fazendo um complemento, eu diria o seguinte: de fato, o Bolsonaro não estava certo, mas ele também não estava totalmente errado. Porque a gente viu no começo. Posso fazer uma observação? Claro. O Boris Johnson tentou tomar a decisão correta. Ele tentou. Mas aí ele ficou doente e mudou de. Ele ficou doente, quase morreu, aí ele mudou de ideia, né? Eu não sei exatamente por que ele mudou de ideia, mas ele mudou de ideia porque ele ficou na UTI lá. Porra. Aí ele saiu de lá e falou, porra, não dá. Deixa eu só complementar aqui. Ele não deveria ter tomado a decisão por essa razão, né? Você não pode tomar a decisão com base no que... Concordo. Assim, se ele tomou a decisão porque ele ficou na UTI, tá errado também. Bom, deixa eu só para a gente passar para o próximo assunto, e só complementando aqui o raciocínio do meu xará, eu concordo que o Bolsonaro não estava certo mesmo. Eu acredito que num primeiro momento ele Aliás, num primeiro momento, até o Drauzio Varela estava errado, né? Que ele fala, a gente consegue capturar isso, né? Ele, um especialista, um homem da ciência. Então, também acho que o Bolsonaro estava errado, porque ele subestimou, né, a gravidade, a importância do resultado da letalidade do Covid. Então, nisso ele estava errado, mas eu acredito, e aí talvez não ele, mas o governo dele, acho que estava certo quando chamava a atenção de que nós estávamos lidando com uma questão que ia muito além de ser apenas uma questão de saúde pública. Como, por exemplo, o ministro Mandetta tentava conduzir o governo, ele, como se for o presidente, ignorando as demais áreas, nesse sentido. Então, de fato, houve um erro e houve um acerto. Eu acho que o resultado, o saldo é negativo, porque por mais que pudessem ter tido acertos, a comunicação foi tão falha, que esses acertos e os próprios avanços assunto pandemia, acabaram se perdendo. Então, nesse sentido, eu complemento aí, vamos dizer assim, uma outra faceta. E concordo também, e aí acredito que isso também vale para o nosso governo e para todos em todos os níveis, né? Ainda que a gente possa ter lidado com, por exemplo, ideias como o congestionamento artificial, ou agora o carnaval de pista, né? Que só de você pensar, fazer um carnaval em Interlagos, a conta que vem na reta do Senna não contamina, na reta oposta sim, né? Umas coisas absurdas. Mas essa ressalva que os médicos fizeram e que eu concordo, e que bom que o Xará lembrou, ela também vale para o governo federal, né? Que também estava passível de erros e acertos. Eu acho que, assim, no final das contas, se o Bolsonaro tivesse falado um pouco menos, tivesse tido uma preocupação maior com comunicação, não tivesse sido o Bolsonaro, né? Talvez o resultado dessa pandemia não custasse tanto para ele quanto agora, porque o que a gente vê aí é que o Brasil ficou ali, onde tinha que ficar mesmo, dentro das suas características ali na Série B da qual a gente faz parte. Mas falando em Bolsonaro, o pessoal aí andou reclamando, falou que o presidente estava em férias, a Bahia sobre água, e que o Bolsonaro ele era indiferente. Agora o Bolsonaro falou que não estava em férias, aí parece que não digeriu muito bem lá um camarão, parou no hospital, aí teve alta, e da alta já foi para um jogo beneficente. No resumão aí, eu queria a impressão de cada um de como é que foi essa virada de ano do Bolsonaro. E aí, Xará? Vítima ou vilão? Olha, sinceramente, eu acompanhei tanto quanto o BBB, viu? Essas férias do Bolsonaro. Não fala do BBB que vai começar agora e parece que vem um elenco de peso, hein? Ah, é? Então, sem menosprezar, enfim, eu acho que tem a sua importância cultural, tá? E eu acho que as férias do Bolsonaro foi mais ou menos nesse nível, né? Nível BBB. Nível BBB, assim, porra, assim, que o Bolsonaro, eu vou te dizer, a gente estava conversando sobre isso, o cara não perde a oportunidade de tem uma onça, vamos lá cutucar, né? Exato. Porra, pra quê? Pra que deixar a onça lá? Vamos lá dar um cutuco. Não, o negócio é tão simples, né?
uma mensagem, alguma coisa, não, puta, deixa fotografar num jet ski, o que você acha que o pessoal vai tirar a foto dele e vai colocar do lado da mulher que está ali no... Mas é óbvio, né? Enfim, ele escolheu isso, né? Justo ou injusto, tal, tudo é política. Sim, ele vai para o enfrentamento, né? Ele vai colher o fruto do que ele escolheu fazer nas férias. Fazer o quê? Né? Acho, inclusive, que se ele tivesse ido para a Bahia, não ia mudar uma vírgula daquilo que... Quer dizer, o governo já estava trabalhando em cima do assunto. Provavelmente diriam que ele estaria tirando proveito das vítimas, fazendo demagogia. Qualquer coisa desse tipo. O fato é que você vai ser criticado de um jeito, de outro, ele resolveu ser criticado por ter tirado foto no jet ski. É isso aí. E aí, Rodrigão, e essas férias muito loucas aí do Bolsonaro, hein? Qual é o saldo disso tudo para você? Eu acho que assim, era só uma questão de planejamento um pouco melhor, de um pouquinho mais estratégia e tudo mais. Quando você está no fim do ano, você geralmente dá uma exagerada, né? Então, o que eu acho? O Bolsonaro já tem uma vulnerabilidade oriunda da facada que levou, não tomou o devido cuidado na alimentação, né? Que ele tem uma alimentação restrita a partir disso, não tem solução para esse negócio. Então, aí surgem essas coisas. E aí ele poderia ter tomado uma atitude mais, vamos dizer assim, mais empática à situação do povo do sul da Bahia, inclusive ter feito algum dividendo político disso, né? Mesmo que fosse criticado, e não adotou isso daí, mas isso é o padrão Bolsonaro de governo, né? A gente não vai se assustar por causa disso, nem vai achar estranho, é isso mesmo que ele vai fazer. Então ele vai ficar provocando, sei lá, tem que se mostrar, ele se acha o Collor, mas não tem a idade do Collor, tem essas coisas, né? Aquela do carrinho no Beto Carreiro, eu vou te dizer, hein? Pô, eu achei legal, cara. Eu achei uma coisa meio Putin, assim, né? Superman. Eu achei... eu queria, eu nunca vi os cavalos de pau daquele vídeo. Eu achei que eu gostaria, acho que deve ser legal. Se ele tivesse o poder do Putin, eu até acho que, né? E eu acho que aqueles cavalos de pau ali é meio mandrake. Eu acho que aquele cara que tava ali do lado dele, talvez tivesse. Não sei, não. E aí, Cleveland? Desculpa, Rodrigão, perdão. Não, beleza, vai lá, frente. E aí, Cleveland, essas férias muito loucas do Bolsonaro, deu o que falar? Você bater no liquidificador aí, para você sobre o quê? É Bolsonaro sendo Bolsonaro, nada mais do que isso, nada de novo. É o que eu sempre digo, ele não perde uma chance de perder uma chance, né? É impressionante. Como vocês dizem, coloca uma casca de banana na frente, ele vai lá e com toda a vontade sai correndo e escorrega. É impressionante. Sabe o que mais me assusta nessa história? É que com isso ele perde cada vez mais eleitor, por incrível que pareça. Será que perde? Continua perdendo, sim, Marcelo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou dizer por quê. Margem, ele sempre perde alguns, porque ele vai acumulando. Chega uma hora que você vai vendo as pessoas cansando. Outro dia mesmo eu falei com um que ia votar no cara, mas falou, olha, essa para mim deu, foi assim a gota d'água. Então, eu acho que ele não precisa disso. Ele poderia virar o jogo, ele poderia aproveitar um monte de coisa. A pandemia, ele poderia ter saído muito por cima da pandemia, poderia ter mostrado muita coisa e escolher o pior caminho possível. É Bolsonaro sendo Bolsonaro. Bom, sobre a pandemia eu concordo, acho que a comunicação foi péssima e ele poderia ter tirado um proveito político, ou pelo menos não se desgastado tanto. Isso aí para mim é ponto pacífico, concordo. Mas sobre essas férias, eu acho que tem algumas questões aí que a gente precisa ser ponderado. Na verdade, essas chuvas aí em dezembro na Bahia começaram ali no começo do mês e o presidente visitou a região ali de helicóptero lá pelo dia 12, se eu não me engano. Além disso, né, o governo está bastante empenhado, você tem 4 ministros lá, né, ministro Roma, ministro Damares, ministro Tarcísio, ministro Marinho, no local, além do apoio das Forças Armadas. E o Bolsonaro, olha que curioso, o governador Rui Costa, quando o Bolsonaro sobrevoou a região, esteve lá no local, no começo do mês, disse que aquilo era uma medida demagógica, que ele estava tirando proveito. A mesma pessoa que criticou ele por tirar proveito, né, fazendo eco àqueles que diziam que, poxa, ele está de férias e o pessoal está lá. Então, acho que, nesse sentido, acho que a crítica ela não é pertinente, e eu acho que o Bolsonaro manteve aquela posição que ele tem de
da sua autenticidade, custe isso que custar, né? Mas foi assim que ele chegou à presidência da República. Em relação à questão da saúde dele, assim, de fato, o Rodrigo tem razão, né? Tendo sofrido a violência que ele sofreu, essa é uma sequela, ele deveria ter cuidado. Talvez se ele tivesse tido um pouco mais de prudência, ele não tivesse tido parado no hospital. Mas uma vez que foi, uma coisa que me chamou bastante atenção é, assim, a quantidade de pessoas questionando a veracidade daquilo. Aí eu fico pensando, quando as pessoas colocam aquilo como se fosse possível ser uma encenação, será que elas acham que, tipo assim, o hospital, o corpo médico, os médicos se prestariam a esse papel? Porque é mais ou menos o mesmo argumento de gente que ainda hoje, e prestem atenção, não é gente louca, não é gente louca. Porque nós fazemos parte de um grupo que, num dado momento, ainda que depois não que tenha assumido, né, mas teve gente que questionou a veracidade da facada, né? Para mim, divisor de águas, inclusive, nesse grupo que nós fazemos parte ali. Ele foi um ponto muito marcante para mim. Então, eu acho que, assim, muito do que se cobrou aí do Bolsonaro nas férias, as férias de direito todo mundo tem. Quando ele diz que o presidente não tira férias, não deve tirar mesmo, porque eu que sou um manézão aqui, um peão, como tem um negocinho ali. Eu fui uma semana para Floripa, passei mais tempo no WhatsApp do que tirando férias de verdade. Então, em relação a essas férias aí, eu acho que, para variar, apesar do Bolsonaro não se esforçar em contrário, mas ele foi vítima de uma narrativa aí que, a meu ver, não condiz muito com os fatos, não. Pronto, lá vou eu ser bolsonarista de novo, né? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje a gente tem que estar no limite do nosso horário, e um dos nossos temas aqui seria se o Moro vai manter ou não a sua candidatura, porque houve uma conversa aí que talvez ele saísse para senador. Eu vou antecipar aqui a minha impressão. Eu acho que não é do perfil do Moro, não. Pensar numa carreira política, ser senador. O Moro gosta de caneta. O Moro gosta do que se cumpre. Então, eu não acredito que ele saia para senador. O que não quer dizer que eu acredito que ele sustente essa candidatura até o final, porque eu acho que ele pode usar o capital político que ele tem, de fato. É o terceiro candidato. Mas não se vendo na condição de ganhar, talvez tentar apoiar um outro candidato terceira vez. Xará, jogo rápido aí, o que você acha? O Moro tem chance do Moro ser senador no seu bolão aí? Acho que tem, sei lá, talvez como uma forma de ganhar musculatura política, sem precisar... Seria um caminho natural, né? Uma eleição garantida, um cargo de relevância. Isso. Tem um eleitorado no Paraná e tal. Acho que poderia ser, sim. Não sei se ele vai desistir da candidatura à presidência, mas se ele desistir, pode ser que sim, porque se ele está pensando em alguma coisa maior lá na frente, é um caminho natural, né? E aí, Rodrigão, o que você acha? Eu acho que, assim, tem as forças que o estão apoiando, acham que ele tem chance de ganhar, né? Então, ele vai... A ideia inicial não é desistir, não. A ideia é ir até o fim, porque, assim, ele seria uma terceira via bem razoável na visão dessas pessoas, né? Você acha que ele poderia, sem querer lhe colocar numa condição precipitada ou desconfortável, não sei, mas você acha que ele tem alguma chance de ser uma alternativa para o segundo turno? Por hoje? Eu acho. Se ele vai para o segundo turno, acho que tem. Eu acho que tem uma chance. Tem uma chance. Tem, se ele for para o segundo turno. Difícil aí, né? Entendi. Se ele for para o segundo turno, eu acho que ele teria uma chance. O problema a pergunta é, você acha que é um cenário provável ele ir para o segundo turno? Eu não sei dizer isso. Nesse momento, eu acho que não, mas assim... Pode mudar. Tem uma dinâmica, entendeu? O jogo ainda não começou, né? Nós estamos no aquecimento. E no aquecimento eu tenho que dizer que ele está se aquecendo mal. Mas assim, se eventualmente ele for bem preparado e tudo mais, souber explorar vamos dizer assim, o sentimento mais profundo do eleitorado, que é de rejeição para os dois candidatos principais, né? Eu acho que pode virar, sim, por que não? Pode virar. E aí, Cleveland, você também acha que o Moro tem alguma chance de ir para o segundo turno? Esses dias aí o Ciro andou provocando ele para um debate aí e tal, mas parece que ele não deu muita trela, o que mostra que ele tem algum nível de discernimento, pelo menos, né? Porque era só o que faltava, perder tempo debatendo com o Ciro, né?
Pois é, vamos lá. Eu acho pouco provável que o Moro deixe de ser candidato a presidente por uma razão única. Esse é o timing dele. Se ele deixar para frente, acho muito difícil ele resgatar toda a imagem que ele construiu ao longo do tempo, para o bem ou para o mal, tá? Então, eu acho muito difícil ele não se candidatar a presidente. Se eu acho que ele tem alguma chance, eu acho que tem. Eu acho que tem uma chance, não diria que uma enorme chance, mas a gente vai saber isso nos próximos 3, 4 meses, se ele tem chance ou não. Mas eu acho muito difícil ele não sair para presidente. Enfim, esperar para ver. Olha, eu faço coro aí ao que se fala nos bastidores aí, pelo menos o que se diz que fala nos bastidores do mercado financeiro, que não vejo chance não do Moro chegar ao segundo turno. Acho que a certa altura, se ele não se perceber possível disso, acho que ele pode aí abrir mão da candidatura. Eu, se tivesse no lugar dele, pensaria num cargo ao Senado, mas eu não sei se ele tem esse perfil. Vamos ver, né? Se ele de fato quer começar uma carreira política. Mas, enfim, eu acho que o Moro ele mostrou isso na atuação dele junto ao Ministério da Justiça. Ele tem pouca musculatura política, acho que ele é pouco tolerante, assim. Então, acho que ele ia querer um cargo mais destacado. Vamos ver. Bom, já que a gente está falando de eleição, acho que agora chegamos no filé mignon, né? Agora sim, nós vamos falar do que interessa. Eu acho que dessa vez, normalmente eu começo assim nas bolas divididas pelo Cleveland, mas eu vou deixar ele por último, né? Porque ele tem um afeto, um carinho todo especial aí pelo tema em questão. Já escreveu no passado sobre isso. Parece que foi muito. Tem uma galera que gostou muito das coisas que ele escreveu. Rodrigão, essa semana nós tivemos o ex-ministro Guido Mantega, o pós-Itália, né? Assim identificado nas planilhas de propina da Odebrecht, escrevendo um artigo na condição de representante do pensamento econômico do Lula. Queria que você tecesse comentários sobre o artigo, sobre a figura de Guido Mantega, sobre ele representar o pensamento econômico do Lula, o quanto que nós estamos avançando no tempo. Eu acho que eu vou chover num molhado, né? Primeiro, assim, sendo bem honesto, isso não deveria estar acontecendo, né? Ele já deveria ter sido... Deveria estar no ostracismo, né? Mas aqui no Pensei Brasil... que você ia falar que ambos deveriam estar presos. Isso não posso falar, não tem provas, as provas não foram apreciadas pelos tribunais devidos, né? Quando apreciadas foram pelos tribunais indevidos, durante 5 anos. Mas, assim, eu acho que a imprensa brasileira tem essa questão, né? Ela chama ao debate elementos que não deveriam ser chamados mais, né? Então, de vez em quando, uma vez ou outra, você vê outras pessoas que afundaram o país que são chamadas a opinar. Alguns foram presidentes de clube de futebol, né? Outros congelaram os preços e são chamados a opinar e tudo mais. É o caso desse cidadão. O cidadão representa uma corrente de pensamento retrógrada, né? Essa corrente de pensamento, ela vira e mexe, ela volta a orientar as políticas econômicas do país, e com isso a gente retrocede, aumenta gastos, aumenta a dívida, aumenta a inflação. Isso é recorrente, não precisa fazer um experimento aleatório, duplo cego, com tratamento e com placebo para saber que vai dar sempre o mesmo resultado, mas todo mundo gosta de ver o mesmo resultado, imaginando que um dia vai dar um resultado diferente. O que é pior disso tudo é que outros candidatos, né, aparentemente vão pelo mesmo caminho, né? Os outros candidatos, no caso aí o Ciro, que também teve cujo representante econômico escreveu basicamente a mesma coisa, né? Muito diferente, né? Eu não vi a de hoje do Pastore, mas assim, enfim.
Pastor, acho que vai ser um pouco diferente aí do Moro, vamos saber. Eu não li para ser honesto. Mas assim, sendo bem objetivo, cara, não aprenderam nada, é o clichê usual, né? Não aprenderam nada, não vão mudar nada, vai ser mais um retrocesso se chegarem lá, né? O país vai de mal a pior, mas é o caminho que está escolhendo, na medida em que coloca um ex-preso na cabeça das pesquisas, da intenção de pesquisas para presidente, né? Ô, Xará, tem um pessoal que coloca cobertura de chocolate, leite moça, tudo para disfarçar o gosto e para achar que o Lula não é o Lula, né? Mas né, Xará? O Lula, os candidatos foram convidados pela Folha de São Paulo para escreverem o seu pensamento econômico, e cada um escolheu o seu representante. O Lula escolheu Manteiga. Puta que pariu. Desculpa. Assim, acabou, né? Não tem o que eu achei legal foi o PT. Esse assunto. Não, o que eu achei legal foi o PT assim. Como não repercutiu muito bem, isso não quer dizer que ele vai ser ministro. Porra! Obrigado. Não é o Manteiga, então é o Mercadante. Bom, o Lula odeia o Mercadante, né? Realmente ali. Podia ser o Palocci, mas parece. Ele podia. Não, o Palocci. Mas o Palocci não é mais amigo, né? Não dá. Ele podia ter escolhido o Nelson Barbosa. Verdade. O Nelson Barbosa é o mais tucano dos petistas, né? Os amigos economistas vibram. Então, ele, ao não ter escolhido o Nelson, porque o Nelson Barbosa seria uma figura muito menos controversa do que o Manteiga. O Manteiga foi o ministro da Dilma. Tomou cana, também, né? Tomou cana, usou tornozeleira eletrônica, está na planilha da Odebrecht. Então, assim, realmente é difícil de entender esse movimento do Lula, porque o Lula está escaladamente varrendo a Dilma para debaixo do tapete e, ao mesmo tempo, escolhe o Manteiga como o porta-voz econômico, pelo menos nesse contexto. Então, é difícil de ler um pouco. A única coisa que eu tenho certeza é que, seja Manteiga, seja Nelson Barbosa, tanto faz. O pensamento econômico é esse aí que a gente já viu os resultados, né? Independentemente de estratégia política, né? Bom, quem é que eu vou mostrar aqui como tal? Qualquer um desses, tanto faz. Eu realmente, assim, eu vejo com assombro, né, cara? Porque eu trabalho no mercado financeiro e, assim, eu tenho dificuldade de lembrar um ministro da Fazenda pior que o Manteiga. Eu tenho dificuldade, assim, não sei, talvez, qual teria sido? Porque... Pô, a gente pensa em malandro. Funaro, o Brécio acho que foi o pior. Mas eu não. Mas veja só, eu acho que ali a gente vivia um processo, né, histórico até, de experimentação, diferente do momento em que o Manteiga pega o governo, né? Esses caras que você mencionou, com razão, mas eles pegaram um momento econômico de uma diversidade absurda, economia, as contas todas destroçadas e tal. O Manteiga não, né, cara? Então, assim, eu não consigo lembrar, né? Assim, sinceramente, são 35 anos de mercado, peguei aí esses dois também como ministro, mas eu não consigo me lembrar de um pior ministro. E eu acho que assim, né? Eu não precisaria nem ler o que está escrito ali. Eu acho que, como o Xará falou, a simples escolha do Manteiga já fala mais do que qualquer artigo, do que qualquer tese poderia falar, né? Então, é isso. Bom, quando a gente fala de PT, quando a gente fala de Lula... Pode falar, Xará. E o Cleveland? Perdão, é verdade. Caraca, meu. Me deixei para o final, né, meu? Ô, Cleveland, desabafa. Põe para fora o fel que transborda do seu coração e que nós estamos ansiosos. Eu acho que deve vir por aí, nos próximos dias, um artigo que deve ser daqueles que vai te causar problema aí por algum tempo. Como normalmente acontece algumas vezes mais, outras vezes, mas eu imagino que essa bola tá rolando ali na cabeça da área, ali na meia-lua, e você tá vindo do meio de campo para dar de bico, porque você não quer acertar o gol, você quer acertar a cabeça do goleiro
para matar o goleiro e aí sim fazer o gol. Fala para mim, eu deixei você por último e até esquecendo, obrigado, Xará. O filé mignon por último. Desembucha, meu filho. Eu acho que eles estão sendo muito maldosos, porque o Manteiga assim, é muito justo escolher o Manteiga. Ele foi ministro do planejamento do Lula, ele foi presidente do BNDES do Lula, ele pegou uma parte do Ministério da Fazenda do Lula, continuou na Dilma. Então ele é o legítimo representante do Nossa, tomei um susto quando você falou, ele pegou uma parte. Você vai dar processo, não, entendi agora. Pois é. Mas, no fundo, depois eu fui pesquisar e acabei descobrindo. O Manteiga é justificável, porque ele tem uma doença crônica, que está enquadrada na CID. Vocês sabem o que é CID, né? Sim, aquele código da doença internacional. Isso, exatamente, internacional de doença. Ele tem AEA nível 10. Vocês sabem o que é isso? Amnésia. Amnésia econômica aguda nível máximo. Então, gente, ele quando escreve... Porque realmente o artigo dele parece que ele tem uma memória meio seletiva e pouca autocrítica, né? Não, é surreal, chega a ser patético, né? Eu tinha escrito aquele artigo ano passado para rebater o artigo dele, que voltaram a publicar aí para tudo quanto é lado, divulgar, está fazendo sucesso, porque lembrou o passado do sujeito. Mas você tem razão, Marcelo, eu estou preparando outro artigo para tratar desse assunto, mas esse artigo é menos o Manteiga e mais o PT mesmo, mais o PT e o Lula, porque mostra a cara dos dois. Tomara que num parágrafo lá tenha uma vírgula e uma sequenciazinha só para eu sentir um gostinho de ter colaborado. Tomara. Já está aceito. Pô, vou colocar até um quadro e vou colocar um risquinho vermelho e falar assim, fui eu. Já está introduzido lá no artigo. Bom, meus amigos, falando de Lula, falando de PT, não tem como falar de funcionalismo público, porque o povo que gosta de estado inchado que nem esses aí. A gente está assistindo aí nos últimos dias uma movimentação do funcionalismo público, né? O Bolsonaro aí parece que foi abrir uma porteira e porteira que passa boiada. Ô, Cleveland, você tem chamado a atenção aí sobre essa questão, né, dos reajustes do funcionalismo público, né, e que ao sinalizar com uma possibilidade ali, o pessoal da Polícia Federal, isso iria despertar uma reação em cadeia. Você já esteve no governo e fala um pouco sobre isso aí. Pois, Marcelo, a gente estava conversando sobre isso e eu lembro que várias vezes eu falei, olha, o ano que vem é um ano de demanda e demanda forte e o Bolsonaro não vai segurar, ele vai sancionar. Mas ele pior, né? Ele escolheu uma corporação para dar reajuste e simplesmente falou para as demais que há um bom tempo não recebem reajustes que não iam fazer nada. Aí a pressão está dada. E funcionário público, quando quer fazer pressão, sabe muito bem fazer pressão, não só no Executivo, mas no Congresso, né? E o Congresso é muito sensível a isso e vai pressionar o Bolsonaro. Então, a hora que você abriu uma porta, você abriu a porteira, você abriu o Palácio do Governo, se abriu o governo inteiro para demandas de reajuste. Agora, eu queria falar um detalhe. Quem está fazendo essa pressão mais forte não é o funcionário que ganha 4 mil, 5 mil. São funcionários que ganham muito bem. São funcionários que estão com uma média salarial muito acima da média salarial do setor privado para o cargo que ocupam. E que você não tem incentivos dentro da administração pública. Mas deve fazer uns 3 anos sem reajuste, né, Cleveland? Coitados. Mas 3 anos perto do que era a diferença de salário, né, Rodrigo? Vamos e venhamos. E com esse corte, e com essa redução do nível de atividade, né, Rodrigão? Teve bastante corte, né? Que nem nas empresas, né? 10% de inflação, está comendo o salário desses caras, eles não conseguem mais sobreviver. E ainda mais que teve corte pra caramba, o Rodrigo né? fala isso, olha, não move um músculo, impressionante. Empresa, um poker face, né? Mas assim, sabe o que eu acho? Eu acho assim, vocês não entendem as necessidades, nem têm empatia com aquelas pessoas que... Nós somos cruéis, né? Peraí, vou pegar o violino aqui, peraí, só um minutinho. Não, cara, mas porque assim, não é porque ganha mais que não tem menos necessidade, que tem menos necessidades. Tem necessidades que têm que ser satisfeitas. A escola não deixou de aumentar. Muito menos o preço do vinho. O preço do vinho também não. O preço do vinho até aumentou mais, por causa que é em dólar, né? Você tem que ver isso também. O combustível, você vê. Pô, como é que vai andar com o Land Rover com a gasolina R$7 o litro? 7 e pouco reais. Imagina jet ski, né? Jet ski é a mesma coisa.
Então, assim, cara, tem que ter um pouquinho cara, de entender a situação e dar um aumentozinho de 10%, 12%, 14% para esses funcionários. 10, Como não? 12. Você viu de quanto estão falando? Nem sei. 30, 45. Mas É, aí também é aquela história, né? Língua não tem osso, cada um fala o que quer, né? para conseguir os 10, 12. É os 10, Saúde, 12. Xará. Obrigado. É isso. Ô, É Xará, deixa eu falar uma necessário. coisa. Agora, Nós estávamos conversando sobre isso no Esquenta, Xará, no seguinte sentido, né? De que teve um cálculo aí político do Bolsonaro que parece equivocado, né? Porque ao sinalizar para tentar buscar o apoio, talvez ele tenha um interesse estratégico ali da Polícia Federal, especialmente porque essa questão da reabertura da investigação do atentado do qual ele foi vítima, ele acabou gerando aí a possibilidade de desse discurso gerar uma ressonância. E a gente sabe, né, que o funcionalismo público ele é todo ele aparelhado, tem uma forte influência sindical de um aparelhamento controlado pelo PT também, né? Então, o erro foi crasso, né? Claramente ele não mediu as consequências e a coisa, e não é só a questão do funcionalismo, né, que o coloca contra a parede, é a questão do mercado, né? O mercado olha para isso e fala assim, pô, eu vi, eu não sei exatamente se é verdade, mas cada 1% de aumento são 3 bi a mais no orçamento, né? 1% de aumento para as principais categorias. Então, se ele está falando de 10%, que é só para repor a inflação do ano passado, está falando de 30 bi, de onde vai tirar esse dinheiro? Não vai tirar esse dinheiro, né? E ele já está com dificuldade, se enrolou nessa questão da desoneração, fez uma pedalada fiscal, né? Para aprovar a desoneração sem ter outra fonte. Enfim, eu não sei como é que ele vai se virar nessa, né? Porque vão começar a pipocar greve e tal, já estão fazendo a operação padrão. O ponto é o seguinte: o funcionalismo público precisa ter consciência de que trabalha numa empresa que está quebrada, né? E o fato de não ser mandado embora já é uma grande vantagem, porque em qualquer empresa que tivesse na situação que está o Brasil hoje, já teria mandado metade dos funcionários embora. Eles não são mandados embora. Então, o fato de ter salário já é, hoje no Brasil, uma imensa vantagem. Então, assim, não me solidarizo nem um pouco. E eu acho que o Bolsonaro fez uma grande bobagem. Tem a sensação também que ele abriu uma porteira para o inferno aí, e que no ano eleitoral lidar com as greves, provavelmente, que ele vai ter que lidar, vai ser um dispêndio de energia que pode ter um custo. Só para a gente terminar aqui e ir para as nossas considerações finais, aqui em São Paulo, bom, durante a pandemia nós tivemos um fenômeno bastante interessante, que foi o dos congestionamentos artificiais, né? Que supostamente tinha como objetivo fazer com que as pessoas evitassem usar o carro. E com isso, as pessoas que estavam no trânsito, usando seus carros de maneira isolada, teriam que, já que estavam no trânsito e precisavam ir trabalhar, buscar o transporte público, que naquele momento, não operando em carga máxima, faria com que as pessoas tivessem mais concentração ainda, uma medida brilhante. Nessa mesma linha, né, do uso firme, rígido da ciência, né? Nós tivemos a ideia, que parece que foi abortada, mas só o simples fato de ter ideia, eu acho que já é incrível, de inaugurar em São Paulo, o carnaval de rua, ele é conhecido, né? Agora, inaugurar em São Paulo o carnaval de pista, né? Os blocos se concentrariam ali no autódromo de Interlagos, e eu acho que ali, talvez na curva do Sena ou na reta oposta, parece que fizeram estudos que o vírus não pega, mas ainda não estava muito certo isso em relação à reta dos blocos ali, Laranjinha, Junção e tal. Eu queria a impressão de vocês, assim, vocês acham que deve ou não haver carnaval? E se quiserem comentar essas ideias geniais aí que a gente vive tendo que se deparar com elas, o que você acha, Xará? Então, ou vale para tudo ou não vale para nada, né? Não vai ter carnaval de rua, não vai ter carnaval na Sapucaí, não, ali no Sambódromo. Sambódromo, não vai ter jogo de futebol, não vai ter nada, não vai ter show, não vai ter nada. Ou você faz. É assim, o carnaval de rua é ao ar livre. As pessoas vão lá porque querem, né? São livres.
Quem quer usar máscara vai usar máscara, quem não quer usar máscara não vai usar máscara, enfim. Não faz o mínimo sentido você proibir o carnaval de rua, não proibir o resto. Qual é a ciência que tem por trás disso? Não consigo entender. Aquela que começa com S e que tem C cedilha no final. Enfim, é só sei lá. Essa altura do campeonato, eu não sei se é uma coisa que faz muito sentido, enfim. Só para entender, a ideia é botar os blocos lá no Interlagos, na pista de Interlagos? Essa ideia talvez já tenha sido abortada, porque eu li e queria confirmar aí depois, um pouco antes aqui da gente começar a gravar, que parece que não haverá carnaval de rua em São Paulo, porque fazendo coro aí o que o Xará disse, já antecipando aqui a minha opinião, é simples, ou tem ou não tem, meio termo não existe. E, particularmente, eu tenho a sensação do seguinte, que não ter o carnaval não será capaz de frear muita coisa. Porque o que a gente está vendo agora é que, assim, o vírus chegou na Antártida, meu. Os maiores chefes de Estado, os maiores cagadores... Até achei bom fazer o carnaval lá no autódromo, mas sem público, né? Aí sim seria legal. Não é? Aí porque sim. Daí você não contamina ninguém. Eu amo esse cara, por isso que eu fico fazendo declaração de amor. É isso aí. Vocês entendem? Vocês entendem por que o nosso time vai para frente sem medo? Porque nós temos isso aqui na zaga. Não tinha jogo de futebol sem público? Carnaval sem público, porra. Seria do cacete. Os blocos... Não tem bloco, só as caixas de som. Só o trio elétrico. Um cara protegido. Bota um DJ, assim, até tem menos contaminação. Puta, assim, brilhante. Cara, eu acho que sem público é a solução, é um meio Carnaval sem público, brilhante, Rodrigo. Puta, meu, incrível, cara. Assim, é incrível que, assim, essa sua capacidade de resolver os problemas não esteja mais a serviço do poder público, cara, porque realmente, para mim, assim, eu ia até comentar, né, dizendo que ou tem ou não tem, e como eu acho que nada freia isso aí, como o Xará falou, meu, se você tá vacinado e se você quer ir, né, porque tem toda uma cadeia, todo um aspecto do impacto econômico, né, quanta gente envolvida nisso tudo e que vem sofrendo as consequências, então, a sensação que eu tenho num primeiro momento é que eu acho que teria que ter, mas sem também ter certeza e não vou brigar por isso, mas agora eu acho que assim, eu vou passar a palavra para o Cleveland, mas até pedindo desculpas, porque, de certa maneira, eu acho que o Rodrigo esgotou o tema, né? Carnaval sem público, eu acho que está resolvido. O que você acha, Cleveland? Tá assustado mudo, Cleveland, desculpa aí. Para não falar demais, o Rodrigo esgotou o tema, para mim, ponto. Isso aí. Então tá resolvido, inclusive eu vou fazer o seguinte, vou encaminhar a gravação, mandar o link para os governantes aqui, cidade, estado de São Paulo, frisar esse momento onde que eu acho que o Rodrigo aí, usando toda a sua sabedoria, matou a questão. Carnaval sem público está resolvido. Bom, meus amigos, chegamos aqui na reta final do nosso papo, eu queria que vocês aí dessem os seus pitacos aí, bola dentro, bola fora, se tiverem alguma dica. E, vou começar com o Xará, que é sempre mais caprichoso de todos nós, tem feito sua lição de casa, diferente de mim, que me transformei num vagabundo nas últimas edições, não tenho feito a minha apresentaçãozinha, mas enfim, vai lá, Xará, manda ver aí. Vamos lá. Aliás, primeiro de tudo um pouco, show do ano, né? Você não chamou verdade. Esse fato, ó. É verdade, primeiro do ano. 51 à frente aí. Isso aí. Vamos lá. Vai, meu querido. A minha bola dentro vai para a nova legislação do câmbio, né? O novo como é que chama isso? Até pode ter conta corrente em dólar no Brasil. O marco do câmbio, enfim. Né? Você pode ter uma série de coisas, uma série de flexibilizações aí interessantes que nos aproximam um pouco mais, depois que foram regulamentadas, né? Que ainda falta regulamentação, mas nos aproximam um pouco mais da conversibilidade, né? Em algum momento, daqui a uns 2 séculos, a gente chega lá. Mas é sempre pequenos passos na direção correta. A bola fora vai para o nosso querido Manteiga, mais o Lula, enfim, eles são bola fora ao concurso sempre. E minha dica é esse filme que está no Prime Video,
O Preço da Verdade, na verdade, o nome do filme, Dark Waters em inglês, é mais, para variar, né, melhor traduz o filme, mas é um caso real de um advogado que processa DuPont por vazamento de produtos químicos numa cidade e tal. São várias décadas de processo. Então, conta a história dessa briga com a DuPont. Muito interessante, muito legal. Gostei bastante desse filme. E aí, Rodrigão, é com você. Eu até passei para vocês, não sei se vocês falaram antes, de falar do show da Adele, no One Night Only, que eu gostei muito, achei que estava muito legal, visual muito interessante, música muito boa para variar. Isso daí está no Globoplay, mas acho que dá para encontrar em outros streams. Essa é assim, eu só fazer uma observação, a bola dentro do ano 2021, né? De um modo geral, que a gente descobriu muitas coisas, né, sobre o que é a compreensão sobre ciência, como a ciência deve ser tratada e tudo mais, especialmente pela imprensa. Então, acho que vai uma bola dentro aí para a imprensa, e como ela trata a ciência, e como ela trata também o contraditório, né? São momentos de avanços do retrocesso que a gente está acompanhando nesses tempos. É isso. Senti uma certa picardia nas palavras do amigo Rodrigo. Pode ser que O eu esteja retrocesso enganado. avançou bastante com a imprensa. Isso é isso, né? E aí, o meu amigo Cleveland, quais são as suas considerações finais? A bola dentro é para o PT, que reconheceu a importância do Guido Mantega para o partido, né? Uma coisa assim que merece destaque. A bola fora é para o Guido Mantega, que escreveu essa pérola que... Bom, se bem que é mais uma, né? Enfim, mas desperdiçou uma bola fora, hein, Cleveland? Nem precisava. Eu posso dar outra para o Bolsonaro, que sancionou uma lei que restringe a concorrência no mercado de ônibus, transporte interestadual de ônibus. Horrível. Aliás, essa é uma coisa, eu lembrei de você, porque quando estão pedindo a falência da Itapemirim, né? E um dos motivos pelos quais passou essa lei é porque, para proteger o mercado, as empresas precisam ter robustez para não deixar os viajantes na mão, tal. E a Itapemirim, enfim, eu não preciso dizer, né? Não só a questão dos aviões, também em rotas de ônibus eles fecharam várias, né? Enfim. Bom, a minha bola fora, assim, eu sempre achei ele uma figura minúscula, assim, medíocre, né? Ele nunca, assim, um laranja, um testa de ferro, né? Que é o professor Fernando Haddad, né? Então, assim, o meu nível de expectativa em relação ao PT, aos seus membros em geral, é nenhum. Mas mesmo em momentos assim, a gente consegue ser surpreendido, né? Quando ele, num tweet, fala, acho que até, se eu não me engano, o Cleveland colocou isso no mural dele, fala sobre essa passagem do Bolsonaro, né? É uma bola, como é que é? Uma dor de barriga conveniente, enquanto isso ignora, assim. Então, assim, num pequeno tweet, muito breve, ele demonstra, assim, a política mais baixa possível, mais rasa possível, ofende todos os profissionais envolvidos na assistência que foi oferecida ao Bolsonaro, usa de forma demagógica a tragédia que o povo do sul da Bahia vem sofrendo. Então, assim, a minha bola fora, talvez ele nem merecesse essa menção, mas no final das contas acaba sendo pro Haddad. A minha bola dentro é para a jornalista Miriam Leitão, né? Já tão famosa, já notabilizada aí, que agora agrega aí a sua carreira, mais uma cátedra, né? Doutora Miriam Leitão, inclusive, né, questionando aí o quão grave ou não era o problema pelo qual o Bolsonaro estava passando, se era para o médico vir ou não. Você veja que ela realmente está ampliando bastante aí o leque de comentários, né, de comentarista econômica aí para a medicina também.
né? Então, minha bola dentro, poxa, o saber é importante, né? E que bom, né, que ela, mesmo já com alguma idade, siga investindo e agora tenha feito aí o seu curso de medicina. E a minha dica é uma série que está no Prime, chama Golia, ela é estrelada pelo Billy Bob Thornton, um baita de um ator, eu gosto muito. Ele é meio que um advogado brilhante, mas ao mesmo tempo uma figura complexa, decadente, e tem uma trama bastante legal, são 4 temporadas, eu estou engolindo a primeira temporada, acho que vale muito a pena assistir. Bom, meus amigos, é isso. No encerramento aqui, eu falo em nome do Cleveland, tenho certeza poder falar em nome do Cleveland. Deixa eu só fazer, claro, por favor. Uma observação aí. A respeito que você falou da Miriam e do Haddad, né? A filha do médico, o Antônio Luiz Macedo, ela se chama Beatriz Macedo Lopes, ela enviou uma mensagem para o Felipe Moura Brasil, explicando todo o contexto em que o pai dela fora chamado para atender o Bolsonaro, né? E eu acho que é muito importante ouvir ou procurar esse depoimento da filha do médico, porque ela fala várias coisas, são várias coisas que envolvem todo o processo decisório de trazer um sujeito que estava lá nas Bahamas para atender o presidente. Inclusive, depois disso, questionamento se ele faz de graça, não faz de graça, como se alguém tivesse alguma coisa com isso. Se ele faz de graça ou não faz de graça. É óbvio que se ele faz de graça, alguma vantagem ele tem, né? Está atendendo o presidente. Mas é irrelevante do ponto de vista do indivíduo que tá recebendo um atendimento médico. Eu não sei, às vezes a gente faz coisas pro bono mesmo, e ele resolveu fazer pro bono para o presidente. Não quer dizer que ele seja bolsonarista nem nada. Mas, de todo modo, como o pai dela estava sendo ofendido, né? Com mentiras e tudo mais, ela fez todo um depoimento, tudo mais, que eu acho que vale a pena ser eu vi no Antagonista, eu acho. Com Felipe Moura Brasil. Esse daí vale uma bola dentro. Essa eu não dei para ninguém, eu dou para ela agora. Então, uma excelente dica mesclada com bola dentro. Bom, tenho certeza que posso falar em nome do meu amigo Cleveland, do Rodrigo, do Vitão, que hoje não está aqui com a gente, e dar parabéns ao Marcelo e à Conceição, que hoje fazem 32 anos de casado. Nós conseguimos cumprir aqui o nosso cronograma, não comprometendo as comemorações do casal e evitando qualquer tipo de manifestação de violência doméstica. Então, recebam aí o nosso beijo, o nosso abraço, e que venham mais 32 anos dessa união, dessa família linda que vocês fizeram e que até foi pano de fundo aí do livro que você escreveu sobre as finanças do lar. Xará, de coração, felicidades para vocês, que venham mais muitos anos pelas frente. Depois a gente descobre 32 anos bodas do que é. Isso aí. Muito obrigado. Bom? Nada, fiquem com Deus, um abraço, até semana que vem. Se Deus quiser, os 5, e contando com a presença especial do Vitão, que vai contar para a gente como é que foi a viagem de férias, tá? Abraço, tchau. Valeu, um abração. Tchau, tchau.